Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Restaurando Vidas e este programa tem uma missão: levar até você a palavra de fé, esperança e amor. Como vai a sua vida? Quais são os seus sonhos? No que você tem pensado? Nós vivemos num mundo hoje onde a vaidade tem tomado conta dos corações, onde as pessoas preferem ter do que ser, onde o corpo é cultuado, onde nós não nos importamos com os outros e muito menos com aquilo que Deus espera de nós, mas nós queremos apenas viver o melhor desta vida na terra. Será que Deus tem escutado as suas orações? Será que você tem realmente se achegado ao trono de Deus? Há um texto que fala aqui em Salmo 66, 18, diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Uma das condições para que a nossa oração chegue ao Senhor é nós acalmarmos o nosso coração, nos desligarmos dos prazeres desse mundo e nos achegarmos a Cristo Jesus. Nós precisamos andar em humildade, e andar em humildade é reconhecer que nós não somos nada, que nós não podemos nada, mas que Deus é tudo e pode todas as coisas. Nós precisamos ter o temor do Senhor na nossa vida, nós precisamos compreender que Deus é extraordinário e nós só estamos vivos por causa da sua misericórdia. Você já tem um coração assim? Um coração que entende a pequenez do ser humano e o amor incondicional de Deus? Este é um dos motivos para que a sua oração chegue ao Senhor, então. Não viver na vaidade, não amar a vaidade, mas procurar viver na simplicidade. E esta simplicidade é de você com Deus. Você se enxerga como nada e Deus como tudo. Que Deus te abençoe durante essa sexta-feira e que você possa usufruir do melhor da palavra de Deus. Eu quero conversar hoje com uma senhora que encontrou Jesus Cristo e ela jamais o abandonou. E ela experimentou milagres sobrenaturais por viver em Cristo Jesus. Vamos passar então essa entrevista? Recebo no programa Restaurando Vidas, lá de Carmo do Rio Claro, Odete Corrêa dos Santos. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Amém. Paz do Senhor. Então a irmã mora em Carmo do Rio Claro hoje. Carmo do Rio Claro. E hoje a irmã trabalha ou... Não, hoje eu fico em casa. Fica no lar e louva ao Senhor. Eu louvando ao Senhor, pastoreando uma igreja. Pastoreando uma igreja, agarrada com Jesus. Graças a Deus. Sempre na frente. Sempre na frente. Com ousadia mesmo. Mas, irmã, a sua vida lá em Carmo do Rio Claro também foi muito difícil, né? Foi Com pouca idade, a senhora perdeu seu pai. O que houve? 5 anos de idade, eu perdi meu pai. Com derrame, de coração lá, e ele veio a falecer. Minha mãe ficou viúva com 6 filhos. 6 filhos. O mais velho tinha quanto de idade? 12 anos de idade. Quer dizer que o resto tudo para baixo de 12? Tudo abaixo de 12. E para sustentar essa criançada? Eu com 2 anos. Sem aposentadoria. Quantos anos que ela tinha? 28 anos. Viúva aos 28 anos? Viúva, 28 anos. Não pensou mais em casamento, pensou em viver pelos filhos. Quer dizer, ela se entregou pelos filhos? Pelos filhos. E como é que ela conseguiu para sustentar os filhos? Lavando roupa, malas de roupa no córrego. Lavando roupa no córrego? Naquele tempo nem as torneiras não tinha água, né? Aquele sabão caseiro também ou não? É, também. A sabão feito caseiro. Com cinza? É. Então é interessante. Hoje as pessoas reclamam, né? Que está difícil isso, está difícil aquilo. Tá, tem todo o conforto e todo reclamam. Conforto. 6 filhos e uma grande responsabilidade. E assumiu. E assumiu. Foi muito valente, foi uma heroína aqui lá. Foi uma heroína. E ela tinha tempo de educar vocês, passar, olha, façam isso, não façam aquilo. Esses horários ela fazia os intervalos. De manhã ela aconselhava bastante gente e levava uma para cada casa para trabalhar. Os 2 pequenos ficavam em casa e o pequenininho ela levava com ela. Quer dizer que vocês trabalhavam já numa casa de família? Casa de família. Varrendo quintal, serviço que criança podia fazer. E já ali já ganhava uma refeição Ganhava também? refeição e um troquinho.
E um troquinho, É. trocadinho, que vocês traziam Demos tudo e somavam. tudo para casa. Aí somava lá. Somava e assim nós fomos vivendo. E agora a senhora foi uma moça comportada, Fui, tranquila. eu sempre tive um padrão, eu era muito inteligente, minha mãe sempre aconselhava, mostrava, fui muito companheira da mãe. Enquanto as outras duas já foram mais rebeldinhas, mas eu fui sempre do lado dela. Sempre. Você foi mais aprumada, como Fui, diz. sempre. A linguagem do pedreiro, né? Sempre fui mais E aprumada. com quantos anos a senhora se casou? Eu me casei com 17 anos, Mas casou sem Jesus. sem Jesus. E como é que foi esse Entrei na casamento, luta. esse começo de casamento? O primeiro ano foi muito difícil, foi brigas, problema, né? Eu não aceitava a situação, meu marido começou, já bebia, deu uma enganada nos 6 meses, parou, depois começou de novo. E deu enganado para casar. Deu uma enganada para casar. Estava apaixonado e queria casar. Aí fez de bonzinho, né? Fez de bonzinho. Mas quando completou 1 ano de casado, as brigas continuou, falei, vou parar por aqui. Pôs ele para correr. Não, eu que corri. A senhora que correu Juntei dele. minha mala e fui embora para São Paulo, deixei ele na Foi casa. embora para São Não Paulo. comprei mas briga. A senhora tinha algum parente lá? Tinha, minha mãe já tinha ido para se tratar. A tua mãe já Tava tinha ido para se doente. tratar, estava doente. Aí eu fui para São Paulo. Mas ela conseguiu sair bem do tratamento? Não, ela morreu também na operação, cirurgia de coração. Cirurgia de coração. Naquele tempo era muito atrasado, né? Não tinha tecnologia de hoje, a ciência tinha. não As estava coisas tão eram muito desenvolvida. atrasado. Aí ela acabou falecendo na cirurgia. E a senhora continuou lá em São Paulo? Continuei em São Paulo. E aí Fiquei o 9 esposo foi anos. te buscar? Não, com 3 meses ele foi atrás. Mas Jesus já estava me esperando, né? Porque eu cheguei lá numa sexta-feira e no sábado eu aceitei Jesus. Ah, mas o que é isso? Foi minha vida em Cristo. Jesus marcou encontro com a senhora em São Paulo. Foi. Houve toda aquela turbulência na minha vida, porque Jesus já estava me Tinha um esperando. projeto? Cheguei lá, meu irmão já frequentava a igreja. Ele falou assim, você quer ir na igreja comigo? Mas ninguém sabia do meu problema. Eu fui sempre mais calada, não contava o que eu estava passando, porque eles foram contra o casamento. Então eu falei, eu vou levar comigo, vou me virar. E já cheguei na sexta-feira e no sábado meu irmão estava indo na igreja. Aí ele falou assim, vamos com a gente lá fazer uma visitinha para você ver como é diferente? Ele fazia 3 meses que ele estava frequentando. Aí eu falei, vou, porque eu sempre fui positiva, eu gostava de tudo, né? Experimentava tudo. Estava naquela, examina tudo e retende o que é bom. Eu sempre fui assim. E aí a senhora teve um encontro, como é que foi esse Encontrei encontro? com Jesus. A hora que o pastor pregou, aquele se moveu em mim, a palavra foi falando, foi tocando. E eu já comecei a pensar do outro lado, né? Falei, poxa, eu que estou errado. Falei assim, acho que então, se é verdade, que a Bíblia é a verdade dele, então eu que estou errada. Comecei a analisar as coisas. Quando o pastor falou que eu levantasse a mão para aceitar Jesus, né? A senhora já correu? Eu já levantei a mão e já fui para frente, esperei 2 vezes. Mas só que aí ele perguntou quem quer aceitar Jesus. Eu queria aceitar Jesus, mas não sabia quem queria ser crente, né? Que eu tinha que mudar a vida. Até aí eu não sabia. Aceitei quem quer aceitar. Aceitei Jesus, fui para frente, oraram por mim. Passou, fui embora. Já começaram a me tratar de irmão. Eu falei, mas e agora? Para ser irmão, eu vou ter que ter uma conduta diferente. Eu falei, mas e agora? Aí eu cheguei em casa comentando com minha irmã, eu falei assim, não, mas agora você vai mudar de vida, tuas coisas agora vão mudar, você vai ser uma nova criatura, as coisas vão mudar, os velhos, esquece tudo. E eu com aquela preocupação do meu casamento, né? Falei assim, mas como é que fica essa história agora? Eu mais ou menos tinha uma noção que crente tinha que ter uma vida reta com Deus, não podia ser de qualquer jeito. Eu não frequentava a igreja, mas aí eu li a ficou Bíblia. um pouco ansiosa, então. Aí eu li a Bíblia, tudo, e comecei a falar, mas tem uma coisa errada, como é que eu vou agir com isso? Como é que eu vou trabalhar na minha vida assim? Aí eu comecei a orar, né? E, inclusive, comecei a orar e com 3 meses de crente eu já estava ativa na igreja, já estava disposta a ajudar com tudo. Apaixonada por Jesus. Não tinha filho, já comecei a jogar mesmo na obra, mas para valer. Aí, começou a trabalhar. Aí foi que veio a minha chamada para a igreja mesmo. Aí o pastor me desceu nas águas, tudo, e conversou comigo, tudo bem, preparou para as águas. Aí ele falou assim, olha, eu acho que aqui vai nascer uma pessoa mesmo do coração de Deus. Uma missionária, um coração voluntário mesmo. Ele falou assim, essa aqui eu posso contar com ela. Aí ele foi me instruindo, eu comecei a trabalhar nas visitas, oração, uma coisa, outra, né? Participar da igreja. Foi preenchendo o tempo. Fui ponhando aquele desejo. Aí nisso veio nascendo os filhos, né? Eu sou mãe de 9 filhos. Ainda criei mais 2 netos. Aí veio nascendo os filhos, mas filho para mim nunca foi empecilho para a igreja.
E como é que é? O seu marido Foi foi tudo atrás da bem. senhora? Foi. Aí ele foi com um mês depois que eu estava na igreja, ele chegou lá, né? Aí eu falei, eu pus na ponte dele, já estava conhecendo bem, já estava estudando a Bíblia, já estava lendo. O pastor tinha me instruído. Foi muito bom a instrução que ele me deu, que ele deu a coisa clara mesmo, não fez rodeio. Aí ele chegou, eu falei para ele, olha, tem um problema aqui. Minha mãe não sabe da separação, não sabe das brigas, não quero que ela saiba. Eu disse que eu não quero que ela saiba, até aqui eu guardei segredo. Está doente, né? Eu falei, não quero que ela saiba de nada. Eu falei que vim passear. Meu propósito é de não voltar e agora é que eu não volto mesmo. Aí eu contei a história dele, que eu tinha frequentado essa igreja, estava gostando e que eu ia ficar ali. Aí ele falou assim, não, mas querendo que você voltasse para cá. Eu falei, não, se você quiser tentar, fazer uma tentativa nos pés de Jesus, nós vamos tentar. Aí eu levo, você vai para a igreja, aceita Jesus como teu Salvador e vamos tentar a vida diferente, porque na que nós estávamos não dava. Era muita tristeza, né? Era muita tristeza, muita angústia, muita turbulência. E eu sempre trabalhando fora, naquela luta toda, né? Ele era muito trabalhador. Mas aí eu falei, mas não vai dar, desse jeito não dá. E ele resolveu, eu vou lá com você, vou lá tentar ver como é que é isso. Eu falei, não, você vai ver e você vai gostar. Aí eu expliquei para ele, né, que ele, pastor, ia fazer o apelo, ia ter que aceitar Jesus. Aí ele aceitou, o pastor fez o apelo, ele ergueu a mão, aceitou Jesus e foi para frente. Quando chegou em casa, eu já falei, você não vai fumar mais, você não vai beber mais, você não vai... Aí eu comecei com a imposição. A senhora era meio general mesmo, né? É, até hoje eles me falam que eu sou meio general ainda. Eu falei, vai parar. Aí a hora que ele parou, ele falou assim, mas eu vou ter que deixar tudo isso? Eu falei, vai, para ser crente você tem que deixar. Você tem que renunciar a tudo. Aí eu não teve outra escolha, né? Tinha a mulher e Jesus, né? Os dois que tinha, é a única escolha que tinha. Aí ele topou. Ele topou. No começo foi meio forçado. Foi. Mas depois ele teve... Até 3 meses ele foi forçado. Depois ele teve um encontro real. É, depois ele teve um encontro real. Depois ele começou a sentir buscar prazer. presença. Ele começou a ver que as coisas estavam mudando, a história dele estava mudando. Ele começava a falar mais alto, já falava, ó, vamos parar? Ele já Agora, sabia, já dava tem um toque. filho da senhora que eu tenho mais conhecimento, que é o pastor Eliseu. Quero mandar um abraço para o pastor Eliseu, ele é uma benção na minha vida. Eu penso que ele é uma benção na vida de muitas pessoas. O pastor Eliseu, seu filho, já jovem, ele cantava na noite. Cantava. Cantava lá no Rei da Noite de Jundiaí, cantava para aí, nos forró, né, nas coisas. A senhora conhecendo Jesus Cristo, de noite, passava uma angústia no seu coração, onde meu filho está, o que ele está arrumando, lá bebida, droga muitas vezes. Eu não dormia enquanto não sabia que estava chegando. A hora que eu vi barulho que estava chegando é que eu descansava um pouquinho. Mas a senhora ficava de que maneira? A senhora orava por ele? Eu orava, eu lia a Bíblia, eu ia na cozinha, eu voltava, eu tornava a orar, eu sentava na cama e ficava pensando, Deus, livra meus filhos, que situação, os filhos criados no Evangelho, indo para o mundo. Eu não aceito isso, eu não aceito, eu fui que não aceitar, fui determinando, até que chegou um ponto que ele pôs um ponto final. Ele sentiu, né, a presença do Espírito Santo e abandonou e nunca mais voltou. E eu não ficava perturbando ele, eu só falava, Deus, vocês estão no caminho errado. Tem misericórdia. Está errado isso aí, gente. Olha para você ver, vocês conheceram a palavra e está tudo andando para o caminho errado. Amém. Agora, a senhora voltou para Carmo do Rio Claro depois de um tempo. E seu esposo trabalha hoje como pastor de uma igreja, a senhora também ali, vocês tocam uma igreja. Mas alguns anos atrás ele teve um problema. Ele estava trabalhando como pedreiro, né? Teve, aí veio, não, isso foi 2 anos atrás, né? Mais ou menos, acho que 2 anos. Ele foi trabalhar como pedreiro, subiu numa laje, né? E ele não sabe como, se deu tontura, eu sei que ele se parafusou lá em cima e caiu embaixo, já caiu desmaiado. Aí os 2 filhos, o filho e o neto, eu falo 2 filhos porque o neto é filho, criado comigo. Os 2 juntaram, tacaram no carro, levaram no hospital que é perto, eu chegaram com ele ruim, todo ensanguentado, com sangue para o nariz, para a boca, no ruim. E eles ligaram em casa para mim, que era me correr no hospital que o pai estava morto. Eu falei, morto como? Eu disse, a mãe e o pai que eu não estou andando, corre aqui no hospital. Aí eu peguei o carro, desci no hospital correndo, quando eu cheguei lá, a médica mesmo falou para mim. Aí na portaria, se você era a mulher dele, professor. Aí eu falei, espera um minutinho, deixa eu chamar a médica. Não, eu vou entrar lá. Aí fui entrando, a moça abriu o portão para mim, eu entrei, cheguei lá, a doutora Jordana, a médica, ela estava atendendo ele. Aí ela falou assim, olha, minha filha, nós pedimos um carro para levar para Passos, mas não é possível porque
inclusive já está a óbito, já veio a óbito. Ele falou, não veio não. Ela falou assim, entra ali. Eu entrei, a hora que eu entrei, cheguei assim por trás, estava a enfermeira e os médicos, tudo ali, esperando a ambulância, preparando para levar, mas que ele já tinha vindo a óbito, não compensava mais. Eu cheguei por trás, coloquei a mão nas cabeças dele e falei, Senhor, eu não aceito, o espírito de morte sai dele. Foi a única coisa que eu fiz, acho que na hora do desespero, eu derramei tanta fé, que eu falei, eu não aceito, sai dele o espírito de morte. Ele deu um repuxado. Aí a médica falou assim, olha, ele está mexendo. Aí a enfermeira, muito conhecida minha também, já foi conversando, falou assim, nossa, ele está mexendo, mas olha, ele está ruim. Eu falei, não, vamos para a pasta então. Aí a ambulância já estava na porta, colocado, dirigiram para outra cidade. E chegou lá e já foi para o UTI, né? E se eu sem notícia nenhuma. E eu ali, andando para lá e para cá, falei assim, ai, Zil, vamos sentar, Ju. Vou com meu neto, o menor, né? De 20 anos já, menino. Vamos sentar, vamos orar e vamos pedir para o Senhor, vai resolver isso aqui. Mãe, o pai está morto. Ele não vai voltar para casa. Vai. Amanhã o seu pai estará em casa. Foi uma palavra profética. Amanhã o seu pai está em casa. Ao meio-dia o seu pai está em casa. Falo diante de Deus que não minto. 11h30 meu marido estava em casa no dia. E já estava falando, já estava bem? Falando, todo engessado, tudo, né? Mas já falando normal, tudo. E hoje ele continua na obra do Senhor? Continua. E a senhora também? Estou, graças a Deus. Glória a Deus. Com todo prazer. Eu falei assim, enquanto eu tiver vida e força, Deus me dê essa força. Então quer dizer que vale a pena essa entrega ao Senhor Jesus? Vale a pena entregar verdadeiramente, entregar mesmo de coração. Porque sempre eu falo, tem gente que gosta de brincar de ser crente. Eu não aceitei Jesus para brincar de ser crente. Eu aceitei Jesus para ser uma cristã. Lógico que a gente passa por tribulações, por problemas, tudo, mas eu permaneço com a minha fé. Amém. Minha irmã, eu queria agradecer por a senhora ter vindo até o programa Restaurando Vidas, falar do amor de Jesus, falar do que ele tem feito na sua vida e o que ele pode fazer na vida dessa pessoa que nos assiste. Vale a pena servir a Deus. Ele pode transformar vidas. Vale. Pode transformar, que a minha não sou isso. Se eu for ficar contando a minha vida, meus testemunhos, os irmãos vão ficar de cara com tanta coisa que já aconteceu na minha vida, e em todas eu fui vencedora. Amém. Mas porque eu pus o Senhor Jesus na frente. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para o seu esposo, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O programa Restaurando Vidas volta já já. Quero trazer uma palavra para você, que ela traz uma referência muito forte sobre o testemunho do cristão. Nós vivemos um tempo onde o testemunho não tem expressado o que uma pessoa prega. Subir num púlpito ou mesmo no local de trabalho, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, é bem mais fácil do que viver aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei se você tem realmente um comprometimento com Deus tão forte que aquilo que você prega é a verdade que você vive. O testemunho vivido é muito mais forte do que palavras. E nós precisamos aprender com 3 homens aqui que viveram realmente aquilo que Deus esperava. E o seu testemunho foi tão forte que impactou um reino. O nosso país passa por um problema muito difícil,
um problema de credibilidade, corrupção exagerada, nós não sabemos como estará o nosso futuro, nós não sabemos para onde caminhará o nosso país, mas é preciso mantermos um testemunho fiel à palavra do Senhor. Talvez você possa pensar, eu não posso mudar essa nação. Aí que você se engana. A palavra do Senhor diz que se o povo que se chama por Ele, que diz que é o povo dele, se orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, Deus ouvirá e sarará a nossa terra. Então é hora do povo de Deus, dos chamados evangélicos, dos chamados cristãos, tomarem uma atitude real e começarem a viver o que estão pregando. Eu quero ler um texto que se encontra em Daniel capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senão fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é a única que pode libertar verdadeiramente uma vida. Senhor Deus, que essa palavra hoje, ministrada aqui no programa Restaurando Vidas, vá de encontro à necessidade dos corações e que nós possamos ser edificados pelo poder que é nela. Senhor Deus, Jesus é a palavra e nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé do verdadeiro cristão. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Nós vivemos um tempo, talvez que você possa pensar, olha, não vale a pena ser cristão verdadeiro, porque está muito difícil, a oposição está muito forte, e realmente, ela tende a piorar. A palavra do Senhor já deixou claro isso, o amor vai se esfriando, as pessoas não vão mais se respeitando, e a tendência é isso se tornar num caos. Mas qual é a diferença que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para dar um bom exemplo? Eu posso viver como esses homens. Esses homens, eles tomaram uma decisão forte de não se contaminar com as iguarias do rei, de não fazer parte daquilo que o rei amava, mas apenas de servir ao Senhor nesse reinado. E chegou um tempo em que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, mandou fazer uma imagem ali muito grande e falou, olha, vocês vão ter que adorar essa imagem. Olha que coisa maravilhosa. E esses homens, quando tocavam ali aquela música, tocavam ali aqueles instrumentos, eles teriam, pela ordem, pelo decreto do rei Nabucodonosor, se prostrar e adorar aquela imagem. Mas eles tomaram uma outra decisão, de não adorar, somente a Deus. A vida deles era exclusivamente do Senhor Deus. Então eles foram ali entregues, né? As pessoas falaram, olha, esses homens não adoraram a sua imagem. E havia um decreto do rei, que se não adorasse, seria lançado na fornalha. E agora o rei manda inquirir, trazê-los para questionar, né? E olha como é que eles respondem. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente e das suas mãos, ó rei. A confiança desses homens em Deus era tão forte que eles oravam ao Senhor e continuavam servindo o Senhor em qualquer circunstância. Você serve ao Senhor em qualquer circunstância? Ou só quando tem algum irmão da igreja perto? Ou só quando o pastor está perto? Ou só quando o seu pai espiritual está perto? É que você se transforma num cristão autêntico. Nós precisamos viver o Evangelho em todo e qualquer momento da nossa vida. E a igreja hoje passa por um momento difícil, onde a credibilidade daqueles que se dizem cristãos tem ido por água abaixo, porque vivem diferente do que pregam. Estes homens não. Se o nosso Deus, a quem servirmos, isso quer dizer, eles tinham uma vida de intimidade com Deus, eles tinham uma prioridade nos seus corações que era de servir a Deus. Você tem servido a Deus com todo o seu coração? Você tem servido a Deus com excelência? Você tem amado a palavra de Deus a ponto de buscar aqui nesse livro maravilhoso
tudo que Deus quer de você? Porque como você vai conhecer aquele que te ama e te salvou? Você precisa buscar ali na palavra de Deus. E estes homens, então, eles tinham algo no coração. Não importa ficarmos vivos ou morrermos, desde que a nossa vida seja para adorar ao Senhor e a nossa morte para glorificar a Deus. Será que nós estamos prontos para isso? Dar a nossa vida por Cristo Jesus? E esses homens continuam aqui. Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra da fornalha. Se não, não há problema nenhum. Nós morreremos muito alegres, sem negar o nosso Deus, sem negar a nossa fé. Quando que eu nego a minha fé? Quando eu faço diferente daquilo que Deus requer de mim. Quando eu olho aqui na palavra, a palavra me diz claramente como eu devo agir, mas a minha ação é de outra maneira, de outra forma. Você tem vivido este amar a Deus verdadeiro? Diz a palavra: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu tenho visto muitos cristãos querendo viver o melhor do evangelho e o melhor do mundo. Domingo eles estão no culto, eles estão durante a semana numa célula, mas os seus hábitos, as suas palavras continuam da mesma forma quando se diziam perdidos. E nós temos que ter uma postura firme, viver realmente a palavra do Senhor, porque senão nós vamos começar a servir outros deuses. Aquele que tinha um erro na sua vida e encontrou Jesus, agora ele tem que parar, ele tem que ter uma nova visão, um novo pensamento. Isso se chama arrependimento. Não adianta eu dizer que eu não devo pecar para as outras pessoas, mas eu continuo no pecado. E isto é servir a outros deuses, é adorar outros deuses. E esses homens, eles eram firmes no seu testemunho. Você precisa ser firme, eu preciso ser firme, e nós não podemos achar que somos melhores do que os outros, porque a palavra nos diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Às vezes nós nos achamos muito bons, muitos cristãos, até acima da média, mas a palavra vem trazer que há um perigo de nós cairmos, porque a gente vai deixar de vigiar, a gente vai deixar de orar, e a gente vai achar que é melhor que os outros. Então nós devemos tomar cuidado. O que aconteceu diante dessa confissão? Não foi aliviada a pena, não. Nabucodonosor mandou acender a fornalha 7 vezes mais calor, e mandou jogar os 3 dentro da fornalha. Então, eles não foram libertos da fornalha, mas o Senhor Jesus estava dentro da fornalha. E quando Nabucodonosor olhou, disse: mas nós jogamos 3, existem ali 4 homens. Jesus estava ali, e Jesus estará com você quando você passar por um vale profundo, quando você passar por uma prova e você estiver convicto da sua fé e você estiver professando a sua fé em verdade. Jesus vai cuidar da sua vida. Talvez seja esse momento que você atravessa por um momento difícil, mas você está firme no Senhor, o seu testemunho não mudou. Acalma o teu coração, porque Jesus toma conta de você. Ele te ama, Ele deu a vida por você, então por que você não continua testemunhando que Ele é o Senhor da sua vida? Quem morre por você? Só Jesus. Jesus morreu por você, porque Ele te ama incondicionalmente, Ele me ama incondicionalmente. Eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que pela vida desses 3 homens, nós podemos realmente tomar como prova que vale a pena te servir. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu não mudastes. Muito obrigado, Deus, porque enviaste o Teu Filho para morrer a nossa morte. Eu peço a bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da Tua palavra e que haja hoje um novo despertar na sua vida. Senhor Deus, faz um milagre nas nossas vidas. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa usufruir do melhor de Deus na sua vida. Até mais. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.